Já colocaram as fichas na mesa Renato Belotti com um clássico raríssimo da indústria nacional e João Anacleto com um SUV compacto. Agora quem vai dar as cartas é o nosso prata da casa, Leonardo Maringlo, que entra no jogo com o híbrido Hyundai Kona. Vamos aos híbridos novamente? É isso aí, aqui ao meu lado hoje então o Hyundai Kona. É um híbrido pleno e eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês agora. Bora juntos! Hyundai Kona aqui então de cara, falando de design, né? A gente vê que é um design bem futurista, bem diferente. A gente vê aqui tanto no capô quanto no início do para-choque que ele é bem clean, é bem limpo, não tem tanta informação. A gente tem só o logo da Hyundai ali e a gente tem aqui um friso que invade de ponta a ponta e que ele é luminoso. Qual é a grande sacada aqui? Os faróis vieram para baixo, bem na extremidade, tanto que ele invade parte da frente e metade dele na lateral. Uma outra curiosidade aqui também é a grade. Ela é bem fechada aqui no início, ela só vai abrir de verdade embaixo da placa. Então a entrada de ar ficou bem abaixo da placa, né? São curiosidades aqui do design do Kona. Bom, esse é um carro que mede 4,35 metros de comprimento e tem rodas aro 18, metade preto e metade diamantado. Então a gente tem várias extremidades dela que são diamantadas. A curiosidade que eu falei do farol aqui pega um pouco a gente porque na lateral é engraçado. Quando a gente pega ele totalmente, olhando ele de lado, a gente vê metade da lanterna atrás invadindo a carroceria na lateral e metade do farol também invadindo a carroceria aqui na lateral. A gente vê então metade vermelho e metade branco. Curiosidades aí do design do Kona. Agora, falando da traseira dele, que também puxa e remete muito aqui da frente, contém o mesmo friso, então a gente também tem um friso que vai de ponta a ponta e o logo da Hyundai ali deixando bem clean. O que acontece? Lanternas foram para as laterais e mais para baixo, justamente para manter o mesmo padrão aqui da frente e ficar com esse design futurista, mas ao mesmo tempo bem clean e bem minimalista, assim, ó, deixando só o necessário no meio. Aqui na parte interna do Kona a gente tem dois detalhes. Primeiro porque ele mescla beleza com funcionalidade, então ele é muito funcional. E eu vou explicar o porquê disso, então vamos lá. Obviamente aqui na porta a gente tem controles de vidro e retrovisor, padrão de carro, mas aqui na lateral a gente já começa tendo alguns controles de acesso rápido. Então a gente tem a altura aqui do facho do farol, a gente tem controle de tração e estabilidade, a gente tem um botão que auxilia da seguinte forma: se a bateria do carro arriar, né, quando a gente vai dar partida no carro e o carro normalmente não pega, qual é a saída? É colocar um carro na frente e colocar ali o cabo de chupeta e fazer a famosa chupeta. Nesse caso não precisa, a gente tem um botão que ele usa a bateria da parte elétrica, da parte híbrida, como auxílio para essa chupeta na bateria principal. É muito legal, eu nunca tinha visto isso em carro nenhum. Achei muito interessante. E aí a gente também tem aqui o freio de estacionamento eletrônico, fica aqui do lado esquerdo. No volante a gente tem os controles de acesso fácil, tanto para o ACC, detalhe, esse carro tem um sistema semi-autônomo incrível. E aqui do lado direito do volante a gente tem os comandos da multimídia. Falando em multimídia, a gente tem tanto o cluster quanto a multimídia totalmente digitais e a multimídia com Apple CarPlay e Android Auto. E abaixo da multimídia é onde a gente continua com os botões físicos de acesso rápido. E, por último, mas não menos importante, é óbvio que a gente tem um bom acabamento. A gente tem alguns plásticos rígidos em alguns lugares do painel, mas a gente também tem uns trechos aqui em soft touch, próximo aqui aos puxadores da maçaneta, que é em digamos um alumínio, né, um alumínio escovado. Bom, mas assim, no mais, essa é a parte de dentro do carro, é o que ele atende a gente de tecnologia, né, e comodidades, mas vamos dar uma volta que eu vou falar sobre a motorização desse carro, já que ele é um híbrido pleno. Então, vamos lá comigo. O motor do Hyundai Kona, então a gente tem um motor 1.6 Heavy, né, que é um híbrido pleno. Ele tem 105 cavalos de potência e ele tem 14,7 kg de torque. Então é um motorzinho legal, é um motor aspirado, é bem gostoso. Mas a gente também tem aí o outro lado, que é o motor elétrico, que a gente tem no total 44 cavalos e 17 kg de torque. E aí quando a gente faz a soma desses dois motores, faz a combinação,
aí já eleva um pouquinho. Então a gente fica com um total de 141 cavalos, 27 kg de torque e com um peso muito bom, uma relação peso-potência boa, porque o carro pesa 1.525 kg. Então 141 cavalos e 27 kg de torque, unificando e combinando os dois motores, é uma boa potência. O carro é bem gostoso no dia a dia, principalmente porque se a gente usa ele mais linear, a gente não sai tão agressivo do semáforo, a gente não dá tanto pé, ele sempre vai dar prioridade em manter ali no motor elétrico. Se a gente der um pouquinho mais de pé, ele já vai acionar a combustão, porque é isso, o motor elétrico não tem tanta potência, então se você der pé, ele vai sim acionar e pedir auxílio do motor a combustão. E aí essa motorização, ela é atrelada a um câmbio de 6 velocidades, com embreagem dupla a seco, não é banhada a óleo, ela é a seco, né? A gente tem as duas opções no mercado e a Hyundai optou aqui por colocar a seco. O Hyundai Kona tem um 0 a 100 na casa dos 11 segundos. Ah, mas o porquê disso? Não é um super 0 a 100, porque o foco dele é a economia de combustível. O Hyundai Kona chega a fazer 700 km com um tanque cheio. O tanque tem em média uns 40 litros de combustível, então a gente consegue fazer em torno de uns 700 dentro da cidade e 650 km na estrada. Ele gasta um pouquinho mais na estrada realmente. A média dele é de 18,4 km com 1 litro de gasolina na rua e 16 na estrada. Não é ruim, é muito bom. É difícil a gente ver carros hoje com esse número de autonomia de combustível. O custo desse conjunto, a gente tem dois valores. A gente tem duas versões do Kona. A de entrada aqui custa R$ 214.990 e a topo de linha, que é essa daqui, que custa R$ 234.990. É um preço a se pensar, mas no fim ele tem um bom custo-benefício se a gente for pensar realmente nessa questão e nessa parte do combustível. E aí, meu caro Alex, eu tenho me divertido muito nas últimas semanas, porque eu tenho testado cada vez mais carros híbridos e para mim, ainda hoje é o mundo ideal, é um carro híbrido, porque dentro da cidade a gente tem um motor elétrico para dar conta do recado, então a gente não gasta uma gota de gasolina, e na estrada, obviamente, a gente vai usar um pouco mais a combustão, porque ele é econômico, né, na estrada, é sempre o inverso. Então eu tenho aproveitado bastante e tem sido experiências muito boas. Mas eu acho que foi um pouco disso. Esse foi o Hyundai Kona. Eu vou ficando por aqui e eu te vejo numa próxima. Tchau!